seja bem-vindo a mais uma edição, a mais um episódio do nosso Raízes Ouro Verde, esse podcast que a gente está contando algumas histórias que marcaram os 35 anos da nossa cooperativa Sicredi Ouro Verde, né, Bruno? É isso mesmo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio aqui com a gente desse nosso especial que comemora os 35 anos da cooperativa. Por aqui nas últimas semanas nós já tivemos, né, Camila, muitas histórias, muitos colaboradores, muitos associados, pioneiros mesmo, que estiveram com a gente nos últimos anos de construção da Sicredi Ouro Verde. E hoje a gente recebe aqui duas convidadas muito especiais, duas mulheres que dedicaram grande parte da sua vida profissional à construção da nossa cooperativa. Já são mais de 30 anos, né, dedicados ao cooperativismo, à transformação das nossas comunidades, ao atendimento das nossas pessoas. E quem são elas então, Bruno? Pois é, 30 anos de muito, mais de 30 anos de muito trabalho, né? Nós estamos recebendo hoje aqui no Raízes a Sandra Anita Reidman Chemin, que é uma colaboradora do município de Nova Mutum, e também a Valquíria Barzotto Pinto, que é uma ex-colaboradora, recente ex-colaboradora aqui da Sicredi Ouro Verde. Bem-vindas, nós temos muitas histórias para contar hoje. Olá, muito muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa experiência, nossas histórias e falar dessa grande cooperativa que é de Ouro. Aí, obrigada também, né, a gente agradece o convite, né, estamos aqui também para compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né, na Sicredi nesses 30 anos da Sicredi, né, que eu estou no Sicredi há 31 anos, né, e os 35 anos da nossa cooperativa. Ah, então certamente muitas histórias pra gente Muitas aqui hoje. histórias. Vamos A começar. gente fica muito feliz de receber vocês aqui. A gente recebe vocês com muita, muita alegria mesmo, porque a gente sabe de toda a contribuição que vocês tiveram. E a gente espera que sejam muitas boas histórias que a gente possa compartilhar hoje, então, com os nossos ouvintes. E para a gente começar, eu queria começar com a nossa colaboradora número um, né? Que a gente gosta de falar, nossa colaboradora número um, Valquíria Barzotto Pinto. Ela que saiu há pouco tempo da cooperativa, né? Mas que levava sempre esse título de primeira colaboradora. E eu queria te fazer uma pergunta, Val, para a gente começar. Você foi convidada na época a fazer parte de uma empresa, de uma cooperativa, que ainda estava em construção. Você não sabia nem o que esperar. Como foi, né? Como foi esse momento? Ser convidada para uma empresa que ainda efetivamente não existia. Camila, na época eu trabalhava num escritório de representação agrícola e eu trabalhava meio período, né, recém tinha chegado em Lucas do Rio Verde, morava no Rio Grande do Sul, vim para cá com a minha família. E comecei a trabalhar. Foi meu primeiro trabalho, né, nessa empresa. Eu trabalhava meio período e depois estudava, né. Trabalhava só meio período. E ouvia rumores que estava se formando uma cooperativa, né. Na época nós tínhamos uma cooperativa de produção aqui na cidade bem forte, bem respeitada, e estava iniciando a cooperativa de crédito. E eu estava na minha atividade normal, no meu dia a dia, né. Um dia apareceu, eh, um convite, né: "Olha, vem um pessoal aqui que está organizando a Lucas, veio aqui no escritório", eu nem sabia quem que era que tinha ido lá. Até hoje eu tenho dúvidas de saber quem que foi, mas falou assim: "Olha, eu gostava muito da sua simpatia, do seu atendimento e queria te convidar para fazer um teste para trabalhar na Lucas". Falei: "Ah, então tá, vamos lá, né, vamos ver". E eu fui fazer a entrevista, o teste, né, enfim, eu conversei com o seu Valdir de Areta, na época, que era um dos que estavam nessa comissão organizadora, e ele me fez a entrevista, então, falou da cooperativa, dos objetivos, enfim, e ele usou, assim, um linguajar bem formal, né. E eu, menina do interior, praticamente eu não entendia nada do que ele estava falando, sabe. Então cooperativa para mim também era uma palavra, assim, familiar, mas eu não sabia realmente o que que era. Então, fui para casa, eu falei: "Mas gente, eu acho que é uma ideia legal, mas eu não estou entendendo o que que é isso, né, o que que isso quer dizer".
perguntei para o meu pai. Meu pai no Sul sempre trabalhava bastante com cooperativa de produção, já vem dessa história de família, enfim, né? E ele me falou: não, isso é muito bom, uma instituição que agrega várias pessoas. Ele falou com as palavras dele, né? Mas eu entendi que é a união de várias pessoas num objetivo comum para resolver um problema comum. E pronto, eu me identifiquei na hora. E voltei lá e falei assim: eu vou trabalhar com vocês, sim, eu aceito. Vamos começar. E por ali a gente começou, organizando a sala primeiro, limpeza da sala, uma salinha alugada, só tinha uma porta, não tinha nenhuma janela. Nós tínhamos. eh, então, começou a formar a equipe, limpeza da sala, formação de equipe, né? Então, as entrevistas eram uma pessoa que sabia mexer no computador, né? Que nós tínhamos um computador na Cred Lucas e tínhamos um gerente e uma caixa para os recebimentos, pagamentos, enfim. E foi assim que tudo começou. E lá se foram 34 E anos. lá foram 34 anos num piscar de olhos. Ai, Excelente. Com a Sandra também, né, Sandra? Uma história assim que desde lá no início, lá do início, foi conhecendo a cooperativa. Você já tinha outro trabalho ali no município de Nova Mutum, conheceu também a cooperativa e iniciou o trabalho. Queria que você explicasse pra gente como que começou essa sua trajetória profissional, porque realmente, pra quem não sabe e vai ficar sabendo agora, foi uma mudança muito grande de uma área pra outra, mas que, olha, a gente vê que deu muito certo. Com certeza. Eu trabalhava na prefeitura, né? Quando eu fiquei sabendo da vaga para o Sicredi também, que na época era Cred Mutum. Então eu trabalhava na prefeitura, eu era concursada da prefeitura, datilógrafa. Naquela época eu Olha, tinha esse cargo porque eu batia tantas palavras por minuto lá, né? E quem tinha mais rapidez de bater sem olhar no teclado da máquina de datilografia, né? Tinha um diferencial. Então eu tinha essa habilidade ali com a máquina de datilografia, né? Então eu era concursada da prefeitura. E daí o meu namorado na época, ele trabalhava na Câmara, a Câmara era do ladinho do Sicredi. Também é uma portinha pequena, que nem a Val falou, né? Só tinha uma portinha de entrada na frente. Era uma porta dupla de abrir e fechar. Uma abria para a Câmara e a outra abria para o lado do Sicredi, né? Não tinha porta giratória, não tinha nada. Era piso, aqueles pisos queimados que eles falam, né? bem começo. Bem no começo ali, né? E aí eu fui chamada para entrevista, né? No fundinho eu não queria sair da prefeitura, sabe? Porque eu gostava, né? Quando a gente começa uma coisa, a gente começa com muito amor, né? Mas assim, daí eu fui na entrevista e passei, fui bem, né? E me chamaram para trabalhar. E daí o meu namorado fez força para mim ir, porque era pertinho, ele trabalhava na Câmara, era do ladinho as portas, né? Aí eu saí da prefeitura, fui para o Sicredi trabalhar no início como caixa, né? Então o caixa ainda era aquelas caixas registradoras, né? Que nem a Val falou, tinha um computador só na cooperativa, né? Então aquele computador, ele não existia rede, né? Que um computador interligado no outro, né? Era só um computador lá. E daí no final do dia alimentava as informações lá no computador, né? Pegava todas as informações durante o dia do movimento dos associados, ia lá no computador e lançava. Cada cheque lançava manualmente, cada depósito que ocorria ia lá e lançava manualmente no computador. Tirava um relatório para no outro dia ter o saldo dos associados para saber quem podia gastar o dinheiro e quem não podia dar conta, né? Então, assim, eu comecei no caixa. E, né, eu tinha essa habilidade com números e tal, né? Então, né, toda função que eu pegava no Sicredi ali, eu gostava de fazer, né? Então, eu fiquei, né, um tempo no caixa, mas eu comecei em 94, logo depois teve aquela crise da soja, né? O pessoal, eu lembro que logo depois ali, o soja não valia quase nada, o pessoal jogou a soja lá no asfalto, né? Meio que fez uma greve, né? Então, teve uma época assim que eu entrei bem no início da momento crise, difícil, né? né? Que foram, né? O Sicredi, ele participou junto, né? Com a economia do Brasil, né? Esses altos e baixos, né? Então, junto também o Sicredi entrou junto naquela, né? Que na época era Cred Mutum lá, né? Entrou também numa dificuldade financeira das pessoas não conseguir pagar a cooperativa, né? E o soja não valia nada, todo mundo falando no asfalto e jogou o soja lá no asfalto. Eu não entendia nada, porque eu tinha acabado de entrar, sabe? Comecei assim, acho que o primeiro ano eu tinha entrado na cooperativa, né? Foi aquela que eu não entendi o que estava acontecendo, né? Hoje a gente entende isso, né? Mas foi assim, né? Um começo bacana, assim, que eu gostei muito de Uma, começar na cooperativa. uma curiosidade também, né, Sandra? Eu acho que acontecia lá também, que a gente tinha um computador, era uma registradora, aquela Sim, de puxar, puxar a manivela, puxar a manivela. e era um cofre,
que tinha atrás do caixa, ficava quase exposto, né? Sim. E tinha um aparelho de ar-condicionado. Mas o aparelho de ar-condicionado não era para os colaboradores, era para resfriar o CPU do computador. Era para isso que tinha o ar-condicionado. Porque esquentava muito. Ele esquentava muito. Mas era. E a gente ficava torcendo toda hora para não desligar a energia, né? Porque Sim. tinha queda de energia, era só mudar o Frequentes, né, vento, naquela realidade. trocava. Caía a energia, nós tínhamos que daí sair correndo lá para trás da agência, da sala, para ligar o motor estacionário para poder funcionar. O computador, a lâmpada, para não ficar escuro dentro da sala. Quem chega hoje não imagina todas essas dificuldades de estrutura que vocês passaram na época, né? Mas além dessas dificuldades de estrutura, né? A Sandra lembrou um pouquinho de alguns dos desafios vividos na economia na época. O mais que vocês têm lembrança, assim, que vocês acompanharam e que foram momentos desafiadores, assim, não só para a cooperativa, mas para a trajetória profissional de vocês também, ao longo desses mais de 30 anos? Nessa época de 90, nos anos 90, teve muita troca de moeda, né? Verdade. Era cruzeiro, depois veio cruzeiro novo, cruzeiro real. Era uma Cruzado. era uma Cada época. pouquinho mudava. Daí aquela nota de dinheiro não valia mais aquele. Tinha que trocar todo aquele dinheiro, né? Exato. Então, as Em pouco notas, tempo, Em né? pouco tempo, assim, durante o ano mesmo, né? Durante o ano trocava moeda, mas para saber mais ou menos a questão, o valor do dinheiro, você ia no mercado comprar pão de manhã, era um preço. Você ia de meio-dia comprar pão, já tinha aumentado. Se você ia tardinha comprar pão de novo, já tinha aumentado mais um pouquinho. Era uma inflação desenfreada, Altíssima. Uma coisa altíssima. que eu lembro, assim, que teve um mês que a inflação é 80%. Então, quer dizer, um dinheiro, né? O dinheiro ali em 30 dias, ele desvalorizava 80% se ele não estava aplicado, né? Então, o dinheiro não podia ficar parado um dia. Era assim, né? Tinha que aplicar todo dia, senão ele desvalorizava e perdia todo o valor, né? Em pouco tempo. E vocês nessa posição também de se relacionar com esses associados e serem esse apoio deles nesses momentos, né? Como que foi isso para vocês? Aí eu percebi, assim, que o associado tinha muita confiança, sabe? Ele via que a cooperativa era a solução para ele, né? Que eles tinham, na época, assim, instituições financeiras, às vezes, não tinham muita saída onde buscar um recurso, né? Que seja nem que fosse um conselho, ou onde depositar o dinheiro, né? O que vamos fazer? Então, nesses momentos, eu vejo, assim, que eles se apegavam muito à cooperativa, né? Eles iam lá, assim, com aquela confiança, né? Aquela esperança que a cooperativa sempre poderia ajudá-los, né? Sempre foi um local, assim, a cooperativa sempre foi um local de ouvir, né? Sim. Sempre. Era onde eles poderiam ir falar de tudo. Eles poderiam falar do tempo, falar da lavoura, falar do dinheiro, falar de um empréstimo, de um plano que tem, um planejamento familiar que tem lá para frente, de uma dificuldade. Eles sempre tinham essa questão, que nem a Sandra falou, a confiança sempre foi um ponto muito forte dentro da. De se sentir em casa, né? Então, essa questão do relacionamento, acho que é o primordial, né? Sempre foi na essência do Sicredi, né? Foi desde o início, era assim, né? Sempre foi assim. Isso é uma curiosidade para quem nos assiste, porque era assim e é assim até hoje, assim, né? continua. Os associados, eles sabem que eles podem contar com esse momento de conversa dentro ou fora da agência, conhecendo ali os colaboradores que os atendem no dia a dia. Então, realmente é um sentimento de pertencimento. E eu queria aproveitar esse gancho para falar com a Valquíria sobre esse pertencimento também em várias áreas, Val. Você passou, durante a sua trajetória profissional, dentro de agências, em vários cargos dentro das agências e construiu, assim, a sua vitrine profissional, a Valquíria profissional que nós conhecemos. Como é que foi isso? Como é que foi essa trajetória desde o início, como você já trouxe pra gente, até agora, na última semana, né? Nas últimas semanas que você esteve com a gente. Sempre foi assim, onde precisava, a gente ia, né? Para qualquer situação, para qualquer desafio, início. A gente sempre queria desenvolver a cooperativa, né, apoiar os associados. Estamos precisando de alguém que atenda, estamos precisando de alguém para uma unidade de atendimento nova, né? Estamos precisando de alguém para uma carteira específica. E sempre assim, a gente sempre se coloca à disposição porque é uma satisfação, sabe? Tanto da confiança interna, tanto dos gerentes, dos
dos superiores nossos, né, do conselho, presidente, enfim. E então é uma questão assim que a gente sempre faz com amor, fez sempre com muito amor e muito carinho e muita dedicação, porque sempre tinha essa responsabilidade da confiança que é depositada no, no teu trabalho, no teu respaldo, né? E isso ao longo dos anos também, acredito que para as duas, né? Também foram muitos momentos de atualização profissional, de se formarem essas profissionais que vocês se tornarem hoje, né? Por meio da cooperativa ou com o apoio da cooperativa. Como que foi isso ao longo do ano? Sandra, Val? Olha, com certeza. Eu falei, eu e a Val temos essa característica, a gente se adapta muito fácil, né? A gente tem essa facilidade de resiliência, né? Tipo assim, eu tô pronto, eu tô aqui para servir, né? Para ajudar. A cooperativa me contratou para atender o associado. Então, eu não vou escolher um serviço, eu não vou, né, falar que isso aqui não está na minha atividade. Então, isso a gente sempre teve isso com a gente, né? Val? Então, assim, a cooperativa sempre proporcionou muitas oportunidades de crescimento. Tá? Desde o início, quando eu comecei a trabalhar na cooperativa muito novinha, eu não tinha nem casado ainda, tive meus filhos, fiz faculdade durante o Sicredi, então, desde a da faculdade, de fazer uma pós-graduação, de fazer treinamentos, cursos, a gente fez muita formação dentro do Sicredi, né? Eu lembro que a, a minha filha a mais velha, né, que tem hoje 27 anos, quando ela nasceu, eu tenho que entrar de licença, né? Mas eu não queria entrar de licença. Porque eu tinha muito serviço para fazer, né? Então ela nasceu ali, eu sei que 30 dias depois tinha um curso, e eu fui nesse curso e levei ela junto com 1 mês de idade. Naquela, né, naquela época podia, né? Assim, a gente não podia, mas a gente foi, né? E eu fui, nossa, eu queria muito fazer aquele curso. Né? E eu fui com ela, assim, eu lembro que é uma lembrança que ela foi junto, como ela era pequenininha, ela dormia o tempo todo. E eu participei daquele curso com ela pequenininha. Comigo também aconteceu bem parecido, Sandra. A gente não conseguia ficar longe, né? Sim. E eu lembro que eu ia nas assembleias. Eu estava de licença maternidade, tinha que cumprir o período da licença maternidade. Também já pedi para voltar antes, não me deixaram. Mas eu lembro que eu ia nas assembleias. Eu botava o uniforme e quando me viu, eu estava lá. Estava lá recebendo os associados, pegando as assinaturas, né? Entregando os brindes, enfim, os catálogos que tinha para participação. Mas assim, porque para mim, acredito que para Sandra também, para nós é um trabalho, aquilo é o nosso dia a dia, aquela é a nossa vida, a nossa É um prazer. vivência, faz um Gente, pedaço, né? Pedaço da falar. gente. Como que vocês visualizam, como você mesmo disse, Valquíria, sobre essa relação com os associados? Nós já falamos aqui que desde o início sempre foi uma relação muito próxima, né? No dia a dia ali mesmo nas agências, mas como que vocês visualizam a evolução do atendimento na nossa cooperativa? Hoje em dia nós temos um número muito maior do que há 35 anos atrás, quando a gente fala de associados, e vocês viram esse número aumentando ano após ano, o atendimento evoluindo. Como é que foi? Essa parte antigamente, antes, no início, né, era só presencial, né? Não tinha outra forma, porque não existia nem internet naquela época. Sim. Telefone fixo, né? Nada. Telefone fixo era uma linha, tinha o famoso Telex, né, que a Telex. gente fazia comunicação lá para pegar a taxa da TR do dia para poder, né, indexar as aplicações para a gente alimentar o computador, né, as informações no computador. Mas os associados eram só presencial. Ou a gente saía para visitar eles, ou eles vinham. Geralmente eles vinham bastante. Na agência. Era mais presencial. Hoje em dia, com a evolução que teve, eu acredito assim, ó, que a Sicredi, ela continua ouvindo a vontade do associado, porque ela está se adaptando no digital, está se adaptando pelos meios, né, de internet banking, o mobile, o TEL que nós temos hoje em dia. Então, ela continua ouvindo o associado. Que modo que você quer ser atendido? Por que fica melhor para você? E sempre tentando evoluir mais e mais, né? Menos tempo de espera com mais tempo de resolução. Acompanhando a tecnologia, a evolução, né? Mas sem perder essa essência da proximidade, né? Então, se ele quer, ele vai na agência, ele vai ter alguém para atender ele lá. Mas hoje, com a tecnologia, com a mudança, né? Com a evolução, as pessoas não têm mais muito tempo, né? Todo mundo quer tudo na palma da mão, né? Então, o celular, o Sicredi está acompanhando, né? Você faz tudo em casa, se você quiser, né?
Eu vejo que é um diferencial do Sicredi, né, enquanto muitas agências não tem mais agência, é só virtual mesmo, né, o Sicredi tem ainda as 2 opções, é isso que a Val falou. Como você quer ser atendido, E né. quando a gente fala de proximidade, Sandra, eu fico pensando em você, que nesses 30 anos de cooperativa, sempre esteve também nesse atendimento, nesse relacionamento muito próximo com os associados, né? Como que foi para você enxergar a evolução também dos associados? Tem alguma história legal que você pode compartilhar com a gente de associados que eventualmente você atendeu antes dele ter filho, hoje você atende os filhos. Eu Os imagino que filhos. você deve ter acompanhado muitas dessas histórias, pensando em toda essa relação de confiança e de proximidade que você criou, né, com os associados. Olha, tem muita história, né, porque o associado ele grava, né, a gente como a gente tem bastante associado, às vezes a gente não consegue, gravar o nome de todo mundo, mas eu lembro que teve um associado, uma vez chegou, né, contando da vida dele, o que que ele conquistou, que ele tinha casado, que ele tinha tido filhos. Então, assim, ele mudou de cidade, ele foi embora, mas quando ele voltou, voltou na agência, ele lembrava do meu nome, né, ele lembrava que eu era gerente dele, né, às vezes nem sempre a gente atende todo mundo, nem a gente nem sempre é gerente de todos que a gente atende, mas que eu atendia ele, então, assim, eu via que pra ele ficou marcado na memória. Eu fiz um diferencial que ele precisava de um empréstimo lá, e que ele conseguiu aquele valor e aquilo fez diferença na vida dele depois, sabe. Então isso é uma história, assim, que eu vejo que passou anos, ele voltou lá e ele lembrava o meu nome, sabe. Ele sabia o meu nome, ele sabia, né, conhecia a família, assim, né, e pessoa que a gente não tinha contato no dia a dia, né, 10 anos depois, assim, ele lembrava de tudo. Então, eu vi, assim, que foi uma pequena coisa que fez diferença na vida deles, né. Ver a evolução desses associados deve dar orgulho também, né? Com certeza, né, no geral, assim, a gente vê como associar, né, o mundo evoluiu, né, a questão da agricultura, o comércio, né, como era antigamente e como é hoje, né, e que o Sicredi ele está contribuindo, né, junto, né, hoje o Sicredi é uma das instituições financeiras mais importantes, eu acho, do nosso Brasil, penso, né, cooperativa e ela está em crescimento, né, Pertencimento e proximidade, né, Sandra? com Agora certeza. a gente lembra também das inúmeras ações e presença na comunidade, apoio com a comunidade. Nós sabemos que todos os anos são diversas ações junto com os associados de todos os municípios onde nós estamos, né, onde a Ouro Verde está atuando. E eu queria saber de vocês quais foram, eu imagino que muitos, mas dos principais bons momentos que vocês viveram junto com a comunidade. Seja em eventos com a comunidade, ações com a comunidade, a presença ali na frente da agência, ali no bairro onde o associado mora, o que mais remete a vocês nesse momento? Ai, a gente sempre acompanhou bastante a comunidade. Eu acho que foi dessa forma que a cooperativa foi ganhando volume, tamanho e confiança no início, né? Porque quando se começa um projeto, que nem começou a Credi Lucas, a Credi Mutum, lá em Nova Mutum, era mais um nome, né? Era mais um nome. Ah, o que que é isso? Credi Lucas, Credi Mutum, né? Então as pessoas ficavam meio receosas, assim, né? E a gente foi desde o início. Eu lembro que a gente participou no desfile de 7 de setembro, a gente participava das festas das comunidades, a gente participava de eventos nas escolas, às vezes precisavam, ai, alguém que venha falar sobre educação financeira, venha falar sobre poupança aqui para os alunos, eh, nas instituições também da cidade, participando, junto na APAE, nessas entidades que prestam serviços às pessoas, à comunidade em geral, né. E esses, esportes em conjunto com sempre em parceria com a prefeitura e as outras empresas, né, que e se preocupam com as pessoas, né. Então, é muito contagiante participar com as pessoas e ver que todo mundo se reconhece ali, né, todo mundo é igual, participando de uma evolução que é bom para todo mundo, e a gente sempre está presente, é muito gratificante de ver, Essa tipo, esse presença, né, movimento. presença na comunidade, acho, não, né, é um diferencial que ninguém tem, né, por olhar assim, né, uma instituição Aliás, eu acho que a gente fez exemplo, né, estamos fazendo exemplo, porque muita há gente. muito tempo atrás era só todo mundo: "Ah, eu quero,
Cred Lucas, eu quero Sicredi na festa, eu quero o papel da Sicredi na mesa da festa, né? Depois as outras instituições também começaram, né, a participar, também participar desse movimento, e isso é muito bom, né? Eu acho que a gente, no início, eu acho que a gente serviu de exemplo, né? Não é uma pessoa ou uma instituição que fica lá voltada só para aquele atendimento e depois fecha as portas. Inclusive as outras instituições financeiras também estão começando a fazer um movimento parecido, né? Perfeito. E sempre foi de uma forma muito genuína, né? Essa Sim. atuação muito verdadeira, com esse interesse pela comunidade, né? Que é um dos princípios do cooperativismo, né? Sempre verdadeiro. Vamos falar sobre aprendizado um pouquinho? Acho que devem ter aprendido muitas Muito, coisas né? ao Com longo desses certeza. mais de 30 anos, hein? O que vocês mais aprenderam como colaboradora do Sicredi, como colaboradora do Sicredi? O que mais tá aqui e tá aqui com vocês? É uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei muito, é de aprender com as pessoas, de ouvir a história das pessoas. Porque cada um tem a sua vivência, tem as suas experiências. Às vezes, eu aprendo o que se deve fazer, o que não se deve fazer, mas é ouvir as pessoas e saber, às vezes, aquele associado é um pouco chato, ou aquele associado, né, ele sempre quer vir falar comigo. Entrava dentro da agência, quando trabalhava na agência, tem que esperar, às vezes estava na meia hora do almoço, e eu tinha que esperar ele vir falar comigo para depois eu poder sair, né? Mas, assim, é gratificante, né? Que as pessoas tinham essa confiança em você e você estava participando de algum projeto, alguma coisa, e eles estavam dedicando essa confiança para você tentar dar um apoio numa, sei lá, oferecer uma ideia, alguma coisa, ou simplesmente ouvir um desabafo. Então, é muito importante essa questão do ouvir. O ouvir, você aprende muito. Fazer a diferença, né? Fazer a diferença na vida das pessoas, né? Você fez algo a mais para aquela pessoa. Eu sempre falava assim do quilômetro extra, né? Eu não vou fazer só o que eu estou sendo paga para fazer, vou fazer um pouquinho mais, né? Se eu posso fazer, eu estou aqui para isso, para ajudar as pessoas, né? Para atender bem. E depois, como eu vou ser lembrada lá na frente? Ninguém quer, né? Ser lembrada de uma forma negativa. Então, eu sempre falo para meus filhos também, né? E não é a chegada lá na frente, é o caminho, né? Esse caminho que a gente está percorrendo aqui na vida, né? O que eu estou deixando de bom, né? Que legado que eu estou deixando, que a gente falou sobre o legado, né? Então, acho que a vida é sobre isso, né? E um legal também disso é porque a gente, como desde o início, a gente abriu conta dos fundadores, praticamente, né? Muitos fundadores. Depois abriu conta dos filhos. E agora está abrindo a terceira geração. Os netos. Gente, Muito isso bem. chega a arrepiar, gente. É muito bacana para ver que isso é uma coisa que vai se perpetuar, né? É uma história. Essa sucessão, né? Como é interessante. É uma história que vai continuar, né? Sim, que os né? Tipo assim, as crianças que nem tinham nascido quando a gente começou, né? Hoje já estão sendo associados do Sicredi, né? Eu lembro que um dia eu fui numa loja, num pet shop, e a atendente lá, tá, bom dia, boa tarde e tal. Estava encerrando, fazendo o pagamento, e dela falou, é a Valquíria do Sicredi, né? Olha aí. Eu falei, sim, mas tu me conhece? Eu falei, não, meu avô, você atendeu meu avô, ele sempre falava de você. Se eu fosse lá, era para ir te procurar, que você me atendia bem. Que orgulho, hein, Muito Val? Sim. Muito legal. E, gente, falando assim também, né, de legado, a Sandra trouxe um pouco, a Val, mas quando a gente olha aí para o impacto, né, que a cooperativa é capaz de gerar na comunidade, vocês, ao longo desses mais de 30 anos, acompanharam muito disso, viram essa cooperativa crescendo e expandindo cada vez mais esse impacto que ela pode gerar e que ela efetivamente gera, né? E vocês podem falar pra gente de algo que vocês entendem que verdadeiramente a cooperativa impacta ou impactou e que vocês têm muito orgulho de ter vivenciado ou feito parte? Pergunta difícil? Eu falo assim, Nova Mutum sem o Sicredi, não sei como seria, né? Lucas sem Igual. o Sicredi, né?
Então, assim, quantas pessoas que a gente ouve falar, né, que começou o seu comércio, abriu ali o seu consultório, né, o seu escritório, né, assim, e a pessoa fala com orgulho, assim, às vezes chega a arrepiar, sabe? A pessoa fala assim, não, eu conseguia começar esse... Lembra, Sandra, que a gente fez aquele empréstimo, ou a gente precisava de tal coisa, o Sicredi nos ajudou. Então, assim, eu vejo que foi muito, né, assim, o trabalho do Sicredi nas comunidades, no Mato Grosso, não sei, no Brasil, não seria o mesmo se não tivesse, né, o Sicredi. É uma instituição assim que é sempre lembrada com muito carinho, né? Ela por todos, pela comunidade, porque além de estar participando assim financeiramente, ela acredita nos sonhos, né? Eu tenho um projeto de modernizar a minha fazenda, de comprar um equipamento moderno, novo. Não, vamos atrás, vamos ver que linha de crédito encaixa, vamos ver o que fica melhor as condições para você. É uma participação assim conjunta, né? E, e também na sociedade, quantas coisas a Sicredi conseguiu trazer, assim, em parceria, mobilizar a comunidade, o poder público também, né, para conseguir grandes coisas e trazer para que todos pudessem desfrutar, né? E assim, o programa União Faz a Vida, quando a gente vai nas escolas, sabe, e vê as mostras que as crianças fazem, é muito lindo, porque eles fazem assim, com carinho, com amor, né, e eles falam do Sicredi assim, com orgulho, né, como se fosse, né, eu trabalho lá também, né, assim, é interessante de ver essa, né, no coração das crianças, esse plantado ali, né, a sementinha do Eu acho que a União Faz cooperativismo. a Vida é um exemplo maravilhoso E muito para chamar a conhecido, gente né? para falar de futuro, né, Com Bruno? certeza. Sim. Essa questão do futuro, nós estamos agora com essa felicidade de completar os 35 anos. Eu vou até pedir licença, Val, por favor, você trouxe pra gente aqui até um material que certamente acho que o pessoal consegue mostrar. Depois, se você quiser comentar um pouquinho sobre, porque todas essas histórias que nós conversamos, muitas delas devem estar aqui dentro. Isso abre pra gente pensar também, aqui nós temos outro que a Sandra trouxe, que também trata um pouco da história dos 25 anos, há 10 anos atrás, que já teve muita evolução, mas pra gente pensar daqui pra frente, daqui pros próximos 35 anos, quem sabe daqui pros próximos 50 anos, o que vocês acreditam que a Sicredi Ouro Verde ela ainda tem para contribuir com as próximas gerações? Ela tem a contribuir muito, é só compartilhar, continuar compartilhando as vivências, compartilhando as necessidades, compartilhando as experiências, né? Nunca perder a essência, né? Essa essência de ser cooperativa. Nunca vai, de trabalhar em conjunto. Nunca vai perder, né? Mas nunca essa proximidade, né? Por mais que evolua, vai ter sempre aquele contato humano que eu vejo que é um diferencial muito grande, né? E sempre mantendo esse norte, né? De trabalhar juntos, né? Não é um que se sobressai ao outro, não é o Sicredi que está desse tamanho porque é o Sicredi, é porque as pessoas fazem o Sicredi. O Sicredi é feito de pessoas. E é para isso que ele existe. Mas eu quero saber da história dessa agenda que você trouxe para mostrar pra gente. O que tem aí de história, Valquíria? Mostra pra gente. Quando eu fui convidada, então, para fazer, Sandra, olha só, quando a gente foi convidada para fazer esse podcast, eu fui dar uma olhadinha lá nos meus arquivos. Na realidade, essa aqui é uma agenda, ela está um pouco escrita, porque eu não tinha muito tempo para escrever, gente, porque a gente começava bem cedo. Sim. E quando tinha uma tal de voltar o backup, nós tínhamos que lançar tudo de novo, né? Então tinha pouco tempo para escrever, mas aqui tem umas anotações, tem alguns nomes, então é o dia a dia da cooperativa. Esse aqui é uma agenda de 92, tem um ano 92 e 93. Naquela época a gente ganhava agenda que sobrava, então a gente ia anotando, né, para o ano, para o outro ano, enfim. Mas é uma recordação muito, muito linda, assim. Às vezes a gente olha uns números aqui que nem existem mais. Muitos zeros, nem existe mais, né? Tá longe, mas faz parte da história, da minha história, da história da cooperativa, da história da Sandra, de vocês também. Que outra recordação você trouxe pra gente também, Sandra? Olha, eu lembro que a gente, quando começamos no Sicredi, ali que eu comecei a trabalhar, a gente todo dia mais cedo, um pouquinho, para montar os talões de cheque. Você lembra, Val? Sim, lembro.
A gente tinha, era tudo manual, então a impressora, todo dia de manhã, imprimia na impressora, aquela impressora de agulha, né, matricial, que ela ia fazendo o nome ali, em cada folhinha do talão de cheque. E daí todo dia de manhã chegava mais cedo pra gente montar os talões. Era uma coisa assim que me marcou, sabe? Todo dia a gente chegava cedo pra montar os talões de cheque, deixar na gaveta, porque era tudo pago com cheque, né? Não tinha a internet, o Não tinha Pix, né? O cartão. TED, não tinha cartão, não tinha nada. Então era os pagamentos que os associados faziam, era tudo com cheque. Então usava muito cheque, né? Os associados usavam lá vários talões de cheque por mês, né? Então tinha que repor esses talões. Era o principal meio de pagamento que se usava, né? Eu lembro que a gente Eu sou fazia. do tempo ainda que chegava o talão montado, a gente desmontava ele, batia com carbono, botava 4 folhinhas de carbono na máquina de datilografia Pra escrever o nome. para escrever o nome, o CPF e o número da conta. Então, e depois a gente montava de novo, deixava Grampeava ali, grampeava, colocava a capinha. e o associado vinha buscar, a gente entregava e era assim, todo dia. Se faltava um talão de cheque, a gente, só um minutinho que eu vou providenciar. Daí ele ia lá na máquina, batia, Fazer manualmente. fazer manualmente. E hoje está se e acabando, entregava. né? Praticamente nem quase não tem mais cheque, né? Na É evolução. a evolução. Essa evolução, Sandra, Valquíria, é legal da gente comentar, porque muitas das pessoas que estão nos assistindo aqui agora também são colaboradores e pessoas que pretendem fazer uma carreira dentro da cooperativa, dentro do sistema Sicredi. Então a gente está quase caminhando para o final da entrevista. São tantos assuntos que às vezes falta até tempo para conversar, mas é necessário que vocês deixem uma mensagem, uma reflexão para quem está buscando esse espaço, para quem está buscando esse crescimento profissional, fazer carreira dentro da cooperativa. Eu diria que assim, não precisa ficar tanto tempo. Muito bem. Mas se eu acho quiser mas eu também acho que vão pode. ficar muito Não. tempo. Porque quando você entra, os seus valores batem com o da instituição, você se apaixona por aquilo, né? Então eu diria assim, façam com amor, façam o que é certo, todo mundo sabe o que é certo. Façam da melhor maneira que vocês puderem fazer e façam com o coração. Eu sempre digo assim, dentro do trabalho na Sicredi nunca teve um dia de rotina. Sempre teve uma novidade, um riso, às vezes algum dia um pouco mais pesado, mas nunca teve rotina, porque é apaixonante. É muito bom ver o desenvolvimento, é ver o relacionamento, é ver o carinho, o cuidado das pessoas, né? Pessoas que movem essa cooperativa, que movem, então, essa comunidade. Façam com amor. Eu acho que a Val disse tudo. Mas acho que é sobre isso, como eu disse antes, que a vida da gente, né, quando a gente chegar no final, o que eu deixei, né? Que legado eu deixei? Então, se a gente fizer com carinho, se a gente gostar do que a gente faz, a gente não vai precisar trabalhar nem um dia, né? Porque vai ser um lazer, aquilo lá vai ser um prazer. Então, 30 anos, a Val 35, 30, né, eu 31 anos de Sicredi, e todo dia que eu vou de novo, é como se fosse um novo dia. Por quê? Porque a gente vai lá com amor, com prazer, sabendo que tu tá fazendo o melhor, tá fazendo diferença na vida de alguém, né? Não que a gente faça tudo perfeito, a gente sabe que ninguém é perfeito, a gente erra, todo mundo erra. Eu sempre falo, errar é humano e todo mundo pode acontecer. O que não pode é persistir no erro, né? No momento que a gente reconhece que a gente fez uma coisa que não estava legal e a gente evolui, né? Eu acho a vida da gente é sobre isso, né? É sobre o que a gente vai ver lá na frente, chegar no final, né? Que a gente não quer se aposentar, né? Né? O que a gente deixou de bom nessa vida, né? Que diferença que eu fiz na vida das pessoas, né? Então a gente tem vários ditados lá, né? Assim, ó, fazer e conferir, como é que é, Val, que a gente fala? Faz o teu conferir. Faz, dá uma conferida. A gente sempre, né, quando a gente ensina alguém lá, que no início, sempre quando começava um novo colaborador, né? Vamos colocar do lado da Sandra ali, do lado da Val, né, Val? Pra Sandra ensinar, né, as coisas, né? Então, assim, esses ditadinhos que a gente né, faz e confia, não confie só na memória, anote, né? Alguma coisa, né? Porque se o associado fala alguma coisa, você tem que anotar. Agora nós temos, antigamente era no papel, né? Agora tem lá o CRM, então todos esses cuidados que a gente tem que ter, né, na carreira da gente, que é só sucesso. E vocês com certeza fizeram muita diferença, continuam fazendo muita diferença. É incrível, né, Bruno? Ouvir histórias como essas. Ouvir essas duas mulheres inspiradoras em suas carreiras, em sua dedicação pela nossa instituição. E nos ensina muito, né, sobre como trabalhar juntos faz muita diferença, né? Nos ajuda a crescer em conjunto mesmo e fazer a diferença nas nossas comunidades, né?
e faz dar certo, né? Porque a gente vê que toda essa trajetória que foi contada aqui reflete muito desde o início, desde todos os dias de trabalho, de perseverança, para chegar no resultado que a gente vê hoje. Então, em meio a todas essas histórias, Sandra, Valquíria, nós gostaríamos muito de agradecer a presença de vocês, por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente hoje e trazer essas histórias. Estamos sempre à disposição, sejam sempre muito bem-vindos. Eu agradeço muito pela oportunidade de poder reviver e reencontrar a Sandra. A gente estudou junto, estudamos fizemos faculdade junto, né, Val? A gente tem uma história. É verdade. Amizade também Além fora, do né? Sicredi. Coisas que o Sicredi proporciona pra Olha gente, aí. né? A gente fez. E agradeço muito a oportunidade. Eu também agradeço muito a oportunidade, né? Estamos aqui para aprender, para crescer junto com todo mundo e com o Sicredi, né? E a gente agradece muito a vinda de vocês aqui. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, se inspiraram, né? E se emocionaram com algumas das histórias de vocês. Com certeza, e nós continuamos, né, Camila? Temos muitas outras histórias ainda para contar aqui no nosso Raízes, nesse especial de 35 anos da Sicredi Ouro Verde. A gente reforça aí que a participação é tanto dos colaboradores, dos nossos colegas, dos associados, dos pioneiros, é justamente para evidenciar essa trajetória, essa marca que fica no dia a dia de todos que estão com a gente, presentes no dia a dia, tanto quanto profissional quanto pessoal. E quem está gostando, né, do nosso Raízes Ouro Verde, continua nos acompanhando, então, nos nossos canais, né? Está disponível no YouTube da cooperativa, da Sicredi Ouro Verde, também no Spotify, então fique com a gente. E são 35 episódios 35. contando muita história. E vale falando, rever, né, sobre a importância da nossa cooperativa e da atuação na nossa comunidade. Mesmo. E sempre vendo, revendo, quantas vezes forem preciso, também compartilhando aí com o pessoal que está nos acompanhando. Sandra, Valquíria, muito obrigado pela presença. E muito obrigada a todos que estiveram com a gente. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.